Irmãos, nós vamos então avançar na exposição do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 1. Nós leremos agora dos versículos 9 até o 20. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o 20. Eu vou ler agora, mantenha sua Bíblia aberta durante a exposição, para facilitar para alguns, principalmente para visitantes. Nós vamos projetar a letra, o texto bíblico NVI na tela, mas é importante você acompanhar na sua versão. As versões diferentes nos ajudam no aprendizado e na interpretação do texto. Apocalipse 1, de 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esta é do Senhor. Senhor, que o meditar do meu coração, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Irmão, nós temos caminhado nesse livro maravilhoso, impressionante, que é o livro de Apocalipse. Nós já vimos bastante coisa. Vimos que é o próprio Cristo trazendo essa revelação, mas revelando-se a si mesmo, porque ele é o tema central desse livro. A volta de Cristo é repetida várias vezes. Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. As igrejas não podiam se esquecer de que Cristo iria voltar. Naquela época eles estavam sofrendo perseguição. Hoje é o entretenimento que rouba a nossa visão de Cristo.
E esse lembrete que Cristo vai voltar é tão necessário nos dias de hoje quanto era naquela época. Nós vimos que o próprio João, ele estava preso, e o texto vai dizer isso mais à frente, lá na ilha de Pátimos. Nesse texto em si, do versículo 9 a 20, eu estou sugerindo o seguinte tema: o Cristo exaltado. Vamos falar juntos? O Cristo exaltado. Esse é o tema. Uma ideia que poderia ser central nesse texto é essa: Cristo reina e está exaltado acima do sofrimento, perseguição e morte. Esse texto, então, vai trazer fortemente a compreensão dessa ideia. Isso, irmãos, essa é uma ideia tremendamente importante num contexto de perseguição e morte. Os crentes estavam sendo enclausurados, estavam perdendo os seus bens, muitos estavam sendo mortos. Um pastor da igreja, de uma dessas igrejas, havia sido morto, a gente vai ver mais para frente, martirizado. Então, aqueles crentes não precisavam de cenas de terror. São imagens apocalípticas, não é? E é muito vendida essa ideia de Apocalipse como algo terrível. Não, peraí, Apocalipse é um livro escrito para consolo da igreja. Não é para trazer preocupação, né? Aí tem aqueles filmes Apocalipse zumbi, não sei se alguém já viu. Eu não vi. Só vi o título, aí você vê, é um filme pós-apocalíptico, né? Numa realidade pós-apocalíptica. Então, é vendida muito essa ideia de coisas assim, terríveis que vão acontecer. Mas espera aí, aquela igreja está sofrendo, precisava de mais, mais coisa ainda, precisava de mais informações para aumentar o sofrimento da igreja. Não, Apocalipse é um livro de consolo. Essa é a primeira das 7 visões que vão aparecer nesse livro de Apocalipse. Nós já falamos dessas visões, que são 7 visões, e nós já falamos do 7, que é o número que significa completude, plenitude, perfeição. Essa visão que está nesse texto, ela traz muitas informações, ela está enraizada, ela está fundamentada em visões que aconteceram ou estão sendo narradas lá no Antigo Testamento. Aqui, Cristo vai ser apresentado como está no meio da igreja, ele tem o controle da igreja, ele está presente na igreja, Cristo cuida da sua igreja. Então vamos ver algumas partes importantes. Em primeiro lugar, Cristo é exaltado apesar das perseguições e sofrimentos. O versículo 9, então, vai dizer assim: eu, João. Interessante. Ele não fala, eu, João, o apóstolo. Ele não precisa mais se identificar, porque ele já era muito bem conhecido por aquelas igrejas lá da Ásia Menor. As igrejas que ele iria escrever essas cartas, ou essa carta, né, ou esse livro. E o que eu acho fantástico, que João fala assim, eu, João, o pontífice João, é isso? Eu, João, o último dos apóstolos, porque ele só tinha ele vivo dos apóstolos lá do colégio apostólico. Pedro e Paulo tinham morrido lá no ano 64, por aquela perseguição de Nero. Ele era o último. Não, eu sou o cara. Eu sou autoridade. É isso. Ele se apresenta assim. Olha como que ele se apresenta para a igreja, irmãos. Ou para aquelas igrejas. Irmão e companheiro de vocês no sofrimento.
Olha a humildade, a simplicidade, ou o reconhecimento de quem de fato ele é. Eu sou igual a vocês. Vocês estão sofrendo? Eu estou sofrendo também. Estou aqui nessa ilha de Patmos, exilado forçosamente, com mais de 90 anos de idade. Alguns entendem que ele morava numa gruta, irmãos. Outros vão dizer, isso não é muito comprovado, que havia ali naquela ilha uma exploração de carvão, e eles tinham que cavar lá o carvão, uma mina para poder tirar o carvão. Isso não é muito bem estabelecido historicamente, mas de qualquer forma, João está numa situação de sofrimento. Eu estou sofrendo tal qual vocês, eu sou companheiro de vocês, eu participo junto com vocês daquilo que vocês estão enfrentando. Ele está preso aonde? Na ilha de Patmos. Ele é companheiro daqueles irmãos no reino e na perseverança. Há 4 características que João e seus leitores cristãos compartilhavam. Isso, depois eu vou voltar àquele mapa ali. 4 características: perseguição por causa da fé. João estava preso por causa da fé. Filiação na comunidade dos redimidos. Eles faziam parte do reino de Cristo, o reino formado por redimidos, por aqueles que foram salvos. João também e aquele grupo de irmãos, havia neles uma ávida expectativa pela glória da vinda do reino de Cristo. Eles ansiavam por isso. E também persistência e perseverança, apesar dos tempos difíceis. É isso, nós somos irmãos, nós sofremos juntos, nós estamos passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Essas são coisas comuns que nós estamos enfrentando, né? E o texto vai dizer: achei-me em espírito. Eu vou voltar naquele mapa mais um pouco à frente, tá, irmã? Eu vou voltar nesse mapa quando falar sobre as igrejas, que eu acho que vai ser mais adequado. Mas eu quero voltar, então, em segundo lugar, Cristo exaltado, o Cristo exaltado se relaciona e se importa com a sua igreja. Olha comigo o versículo 10. Achei-me em espírito. Irmão, João não está sonhando aqui. João está tendo uma visão. João teve os sentidos arrebatados para ter uma visão das coisas que estavam acontecendo, das coisas que aconteceram, estavam acontecendo e acontecerão. Essa é uma visão que João está tendo, que o Senhor está dando a ele. Quando que ele teve essa visão? No dia do Senhor. Pensar bem se eu falo. Irmãos, dia do Senhor, aqui, não é o dia do Senhor, da volta do Senhor. Essa é a única vez no Novo Testamento que aparece essa versão, essa palavra. E me permita aqui, queria-te remera, ou emera, dia do Senhor. Quando vai se referir àquele dia do Senhor, em que Deus vai exercer o seu juízo, usa-se uma outra palavra, que é emera curio. Desculpa aqui, só estou tentando convencê-lo de que esse dia do Senhor não é aquele dia do Senhor da volta de Cristo. Se referindo à volta de Cristo. Esse dia do Senhor, que dia é? Domingo. É o domingo.
Lá nos escritos paulinos, é chamado de primeiro dia da semana. Alguns vão dizer assim, pastor, a igreja se reúne no domingo, mas isso é coisa de Constantino. Não, irmãos, desde o início, desde o primeiro século da era, desde o primeiro século da era cristã, desde o primeiro século, a igreja se reúne no domingo, não por causa de um decreto de um imperador romano. Entende isso? E João está dizendo aqui, eu tive essa visão num domingo. Alguns acham até que ele estava no momento de culto. Não tem como afirmar isso tão enfaticamente, né? Mas foi no domingo. Foi no domingo que ele teve essa visão vinda do Senhor, né? E o versículo vai continuar. E ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, algo firme. Mas também a trombeta indica um momento solene, um momento em que vai acontecer algo importante vindo de Deus, uma verdade de Deus vai ser anunciada. Lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 19, se não me engano, quando Moisés subiu ao monte para estar com o Senhor e receber dele aquelas leis, não é, do Senhor, trombetas foram ouvidas. Então essa é uma referência ao que aconteceu lá no livro de Êxodo, naquele momento. Quando as trombetas soavam, algo solene ia acontecer. Deus iria manifestar, revelar uma verdade, algum tipo de instrução importante para a vida do seu povo. Uma grande voz. E o versículo 11 está escrito assim, o que vês, escreve. É uma ordem. Aquilo que você vai ver é uma visão, você deve escrever em um livro. Na realidade, era um pergaminho, né? Possivelmente de uns 5 metros de comprimento. Ficava todo enrolado. Ele tinha que escrever, irmãos, essa visão nesse pergaminho. E manda as 7 igrejas. Aí eu vou pedir para a irmã voltar lá naquele mapa que foi mostrado logo no início. E a gente vai ver como é que está a disposição dessas 7 igrejas. Irmãos, João está ali na ilha de Patmos. Ali, naquela região ali, tem 54 ilhas. Então, Patmos é somente uma daquelas ilhas, uma ilha rochosa. Parece que atualmente tem cerca de 3.000 habitantes lá em Patmos. Um pastor disse que estava indo para Israel, e ele já ia para Israel várias vezes. Esse é um sonho de consumo meu, ir para Israel. Se Deus, antes de chegar aos 120 anos, eu quero ir para Israel. Aí perguntaram para esse pastor que estava voltando a Israel, você vai lá na ilha de Patmos? Mas, na verdade, não fica bem em Israel, não fica lá mais na região da Ásia, né? Fora. Aí ele falou assim, não vou não. Mas por que você não vai? Ele falou assim, olha, é um dia inteiro de viagem para chegar a Patmos, de onde ele ficava. E um dia para voltar. Aí você passa o dia em Patmos, sabe o que você vê? Nada. Lá não tem nada. Irmãos, João não estava de férias em Búzios. Não estava de férias numa dessas ilhas desses milionários, não é?
Ele estava de férias numa ilha rochosa. Não tinha nada. Não tinha nada para se ver. Essa era a condição de João. Ali, mais ou menos, andando em linha reta de Patmos para Éfeso, vamos pegar um pouquinho mais, vou voltar um pouquinho. Andando no sentido horizontal de Patmos, você vai ter uma cidade chamada Mileto. Mileto, tá? Pertencente à Grécia. Nessa cidade morou um filósofo lá no mais ou menos 600 anos antes de Cristo, chamado Tales de... Quem ama matemática sabe o que eu estou falando, né? Teorema de Tales, tão bem estudado, né? Mas ele era um filósofo, um brilhante filósofo. Então, para ir de Patmos até Mileto, que fica bem cá embaixo, em frente a Patmos, são 34. Rapaz, esse irmão é uma bênção, hein? Glória a Deus pela sua vida. Como que a Tiene foi abençoada. Mas não passa, não pega. Vocês estão vendo o laser aqui? Não, sim. Está lá na parede, mas na televisão não pega. Que pena, gente, que pena. Mas os irmãos entendem, né? Então vamos lá. Patmos Mileto é aqui. Eu sei que eu perdi a saída da televisão, mas só para explicar, depois você pesquisa em casa, lá as 7 igrejas da Ásia, tá bom? Você também. Pesquisa lá, vê o mapa que você vai encontrar isso aí. Então, na realidade, aquelas 7 igrejas que estão lá em sequência, é um caminho. O correio postal, se eu posso dizer assim, né, passava por ali. Então, se alguém quisesse chegar lá a Odisseia, tinha que ir reto, chegar em Mileto, que eu mostrei onde fica, né, logo em frente, passar por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, para chegar em Laodiceia. Está entendendo, irmãos? Há quem diga que os pastores que são mencionados, a gente vai ver mais para frente, eram justamente esses 7 pastores que visitavam João lá na ilha de Patmos, lá no exílio. Eles tinham acesso, iam fazer visita, esses 7 pastores iriam lá. E possivelmente cópias do livro de Apocalipse foram feitas e foram deixadas para cada uma dessas 7 igrejas, e a partir do então, elas foram então espalhadas e divulgadas para as outras centenas de igrejas que havia naquela época. Sim, irmãos, ficou bem entendido? São essas as 7 igrejas que a gente vai começar a estudar a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Muito bem, então há uma ordem dada aqui: escreva no livro, mande para as 7 igrejas, não é? Tudo aquilo que você está vendo, na verdade, todo o conteúdo do Apocalipse deveria ser escrito e enviado para aquelas 7 igrejas. Essas cidades eram verdadeiras sedes administrativas. A Ásia Menor, onde essas cidades estão, era uma província romana, e essas eram sedes administrativas. Possivelmente, aliás, existem evidências históricas de que, por serem sede, nessas cidades tinham tronos, tinham templos para o imperador e templo para Roma. Tanto o imperador era adorado, como Roma também, a cidade de Roma também era adorada. Essa é a situação dessa cidade. Mas vamos voltando lá para o nosso texto, dos versículos 12 a 16, em terceiro lugar, nós encontramos a excelência do Cristo exaltado. A excelência do Cristo exaltado, versículos 12 a 16. Deixe-me ler somente
o versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. Voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, ou ao filho do homem. Irmãos, quando João ouve aquela voz forte, como sonido de trombeta, ele se volta e vê 7 candelabros de ouro. O símbolo de Israel é um tipo de candelabro, pesa mais ou menos 30, pesava no templo, né? Mais ou menos 35 quilos. Era um candelabro que tinha 7 braços assim. E em cima desses braços colocavam lâmpadas. Entende? Esse símbolo de Israel, chamado de menorá, era um candelabro com 7 braços. E no trecho, na parte apocalíptica de Zacarias, vai falar desse candelabro. Aqui são 7 candelabros, porque são 7 igrejas, certo? Mas eu gosto muito dessa ideia do candelabro menorá, que era aquele candelabro que ficava lá no tabernáculo e depois foi para o templo, porque como o menorá é o símbolo de Israel, e as igrejas agora estão sendo representadas também por candelabros. Interessante isso. Irmãos, isso que significa o seguinte: da mesma forma como antigamente Israel era o povo de Deus, a igreja hoje é o povo de Deus. Sim. No versículo 20, tem uma explicação do que é esse símbolo, esse candelabro. Lembre-se, tem muitos símbolos, o Apocalipse é uma literatura apocalíptica, e por ser uma literatura apocalíptica, lança mão de muitos símbolos. E o próprio texto vai decifrar, né? Vai nos dizer o que significa esses candelabros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viram na minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto, está explicado. Pastor, então esses candelabros significam as 7 igrejas? É isso mesmo, irmão. São as 7 igrejas, estão representando as 7 igrejas. E no meio, no versículo 13, vai dizer: no meio desse candelabro, que são as 7 igrejas, está alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é? Quem se designou, na maioria das vezes, nos evangelhos, como Filho do Homem? Jesus. Irmãos, aqui tem uma mensagem poderosa, maravilhosa. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio das 7 igrejas. Jesus está no meio do seu povo. Lembre-se que igreja é ajuntamento. Por isso que você não é igreja. Não acredite nessa falácia diabólica. Eu sou igreja, você não é igreja. Você é um embaixador. É um representante. A igreja é o povo de Deus reunido. A palavra usada para igreja, em grego, perdoe, é eclésia ou eclesia, não lembro bem, acho que é eclésia. Sim, que significa uma assembleia que se reúne com algum propósito. É um povo de Deus que se reúne, entende? Naquela palavra já existia para povo uma outra palavra em grego que é demo, de onde vem democracia. Certo, irmãos? Em vez de usar demo, que é povo, os escritos bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, preferiram usar eclésia, que significa ajuntamento.
ajuntamento. Entende? Deus, perdão, o próprio Cristo está no meio do seu povo. E quando a igreja está reunida, quando o ajuntamento acontece, Cristo está aqui conosco. Entende isso, irmãos? Entende? Isso é uma mensagem poderosa. Isso servia de conforto para aquela igreja? Isso serve de conforto para você, para a sua vida, para as suas lutas, para as suas labutas, para os seus desafios diários, para a sua fé ser mais fortalecida. É um incentivo para você estar na igreja, não perder as oportunidades de ajuntamento. Cristo está sendo exaltado. Interessante que a partir da segunda parte desse versículo 13 até o versículo 16, Cristo vai ser apresentado à igreja. Nos evangelhos, nós encontramos as obras de Cristo, o que ele fez. Aqui no Apocalipse, há uma pintura, não um retrato, entende? É uma pintura de quem é Jesus, como que Jesus é. E é uma figura tão importante, tão interessante, que João usa uma linguagem, usa símbolos para tentar fazer com que aqueles irmãos entendessem quem é Jesus. A partir de então, a partir de agora, a partir da segunda parte, da parte B do versículo 13, capítulo 1 de Apocalipse, Cristo está sendo apresentado. Então, podemos ir um pouco mais à frente lá na nossa... Tem uma tabelinha que possivelmente vai ser difícil todos enxergarem, mas está lá, tá? Acredite, está lá. É mais ou menos uma tentativa de explicar o que João quis mostrar através dessas visões. Fique tranquilo que eu vou ler uma por uma, tá? Cada uma dessas visões. Eu sei que é difícil enxergar, mas não resisti à tentação de fazer essa tabela e trazer aqui para os irmãos. No versículo 14, nós encontramos Cristo sendo apresentado como a cabeça, como tendo uma cabeça. Vamos ler o versículo 13 ainda, a segunda parte. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nessa tabela aí apresentado, ficou faltando algumas coisinhas aí. Eu acho que na hora de formatar, perdeu alguma coisinha aí, tá? Mas eu vou explicando o que vem antes da cabeça e cabelo como lã e blancos como a neve. No versículo 13, irmãos, Jesus está sendo apresentado com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O que João está fazendo aqui? Ele está dizendo da roupa que Jesus está usando. Não é? A roupa que as pessoas usam revela muito de quem ela é, ou daquilo que ela faz, não é verdade? Uma pessoa fardada, você vai dizer um militar. Dependendo da farda, você vai dizer um policial militar, vai dizer que é um marinheiro, é um bombeiro, não é isso? Não é isso? Mais ou menos por aí. Se a pessoa estiver vestida de branco, vai dizer dentista, ou é médico, ou enfermeiro, não sei. Se for crente, né? Se não for crente, pode ser outra coisa. Mas vai dizer o que ela é. Na realidade, João está querendo mostrar uma característica de Jesus através da roupa que ele está vendo que Jesus está usando. Vestes talares, ou uma túnica que chegava aos pés, e um cinto de ouro ao redor do peito. Essas vestes eram características da realeza
Mas a maioria das vezes que aparece no Antigo Testamento eram vestes de sacerdotes. Então Jesus é rei, mas também é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, aquele que deu a vida em nosso lugar e agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Esse é o nosso Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. No versículo 14, nós encontramos assim, pode deixar aquela na tabela, irmã, eu vou lendo aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. O que isso quer exemplificar? O que isso quer mostrar para a gente? Essa figura é retirada lá de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Quando Daniel tem uma visão, ele é levado até o ancião de dias. O ancião de dias é o próprio Deus. Então, esse texto está mostrando para nós, está ensinando para nós algumas características de Cristo. A eternidade de Cristo, a divindade de Cristo, já que está sendo relacionado, representado como próprio Deus do Antigo Testamento, mas também a pureza de Cristo. Cabelos brancos como a neve. A pureza do Senhor Jesus. E o versículo 14 ainda vai dizer, olhos como uma chama de fogo. São aqueles olhos penetrantes, que penetram, que sondam, que perscrutam. Sabe o que está acontecendo no meio da igreja. Jesus sonda o pecado da igreja. Ele é onisciente, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Não há pecado que não seja revelado, porque Jesus sabe, ele está no nosso meio e ele sonda as mentes e sonda os corações. Você não vai conseguir esconder o seu pecado por muito tempo. Deus traz isso à tona, ele revela o pecado. No versículo 15, então, é apresentado Jesus como tendo pés como latão fino, refinado em forno. Algumas versões vão dizer como bronze, que talvez seja melhor. O bronze é uma mistura de ferro com cobre. É uma liga. Ferro com cobre. Naquele contexto, quando alguém era levado para ser julgado perante um rei, ele ficava aos pés do rei. O que ele via do rei era somente os pés. E ali, então, ele era julgado. O que nós podemos entender nesse símbolo é que João está querendo dizer, ou querendo apresentar para aquela igreja, o juízo e a justiça de Deus. Deus vai julgar a igreja. Ou melhor, Cristo vai julgar a igreja. Aquele mesmo Cristo que veio a primeira vez como Salvador, para ser o nosso Salvador, ele vai voltar como juiz e vai exercer a sua justiça na igreja, e ele exerce essa justiça na igreja, mas também vai exercer essa justiça contra todos aqueles que perseguem a igreja. No versículo 15, então, vai dizer que João ouviu uma voz como som de muitas águas. Aqui se refere à autoridade de Cristo. Autoridade de Cristo. Nesse momento, o som de muitas águas, possivelmente João está lançando mão, ou então ele está vendo
na sua visão, algo semelhante àquele barulho das ondas naquelas pedras naquela ilha rochosa, aquele barulho das ondas batendo, aquele barulho vigoroso daquelas ondas. Cristo tem autoridade. A sua voz como a voz de muitas águas. Salmo 29 vai falar como a voz de Deus, como a voz de muitas águas. E aqui Cristo está sendo apresentado nesse sentido. No versículo 16, vai dizer que Jesus tem na mão direita 7 estrelas. Ele está segurando 7 estrelas. No versículo 20, conforme nós vimos, essas 7 estrelas estão sendo interpretadas, ou estão sendo reveladas como 7 anjos, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 anjos. Pastor, e que são esses 7 anjos? Misericórdia. Aí tem uma discussão violenta. Algumas pessoas entendem que esses anjos aí, e nas cartas aquelas igrejas da Ásia Menor, cada carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna, e assim sucessivamente. Alguns vão dizer que esses anjos são 7 anjos de fato. É como se a igreja tivesse alguns anjos protegendo a igreja. Associam muitas vezes lá com Daniel, capítulo 9, que fala que o anjo Gabriel vinha trazendo resposta à oração de Daniel, mas o anjo da Pérsia e o anjo da Grécia, que são demônios, estavam impedindo o anjo Gabriel de cumprir essa função, mas veio o anjo mais poderoso, o general de todos os anjos, que é Miguel, e através da ação de Miguel, o anjo Gabriel então trouxe aquela resposta à oração. Então, baseado nisso, muitos entendem que, na verdade, são anjos que estão no meio da igreja, atendendo às necessidades da igreja e dos crentes. Irmãos, isso não tem muito respaldo, não. Antes você se anime demais, né? Estou vendo anjo aqui nesse lugar, né? Então, não é bem assim, não, tá? Se anima muito, não. Porque quando você lê as informações, aquilo que é escrito para as 7 igrejas da Ásia, tem muita repreensão ali. Há uma repreensão aos anjos da igreja e à própria igreja, entende? Como assim? Deus repreendendo o anjo? Eu acho que isso não cola muito, né? Não vai muito à frente quando a gente lê capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Então, pastor, o que podem significar esses anjos? Irmãos, há uma concordância de uma maioria de que esses anjos são os líderes da igreja, ou os pastores da igreja. Os verdadeiros pastores, tem que dizer isso. Os verdadeiros pastores estão lá na mão direita. Cristo está segurando, significando de fato proteção que Cristo dá aos líderes da igreja, não é? Mas mais ainda, controle. O controle que Cristo tem daqueles que lideram a igreja do Senhor. Entende isso, irmão? Vocês estão comigo? Estão comigo aqui? O controle que Cristo tem daqueles que lideram a igreja do Senhor. Ainda no versículo 16, diz que de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Essa linguagem a gente conhece lá de Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que é espada de 2 gumes, irmãos? Pode falar. A palavra de Deus. É a espada afiada de 2 gumes. Existia uma espada menor
que o soldado romano levava, 60 centímetros, mais, né? Um pouquinho. Uma espada chamada Gláudio. Gláudio. Uma espada menor. Isso. Deu um tempinho aqui para o intérprete não sofrer. Gláudio. Então, está se referindo a essa espada que era muito cortante, muito penetrante. É a palavra de Deus. A palavra de Deus traz vida, mas também a própria palavra traz juízo. Alguns, tomados por ideias, por profetadas, por interpretações diferentes da Bíblia, acham que em algum momento da história o exército da Rússia vai se juntar com o exército lá da China e eles vão vir batalhar contra Israel lá no Vale do Armagedon. E o anticristo, irmãos, vamos devagar nessas questões aí. Vamos chegar lá. Aí vai ter que vir anjo do céu para batalhar. Para com isso. Paulo vai dizer, na sua carta aos Tessalonicenses, que o anticristo vai ser destruído com o sopro da boca. Não vai ter batalha não precisa. O instrumento do juízo de Deus vai ser a sua palavra. Quem crer na palavra de Deus é salvo. Quem não crê na palavra já está condenado. Jesus é a palavra, entende isso? Ele é o Logos de Deus. A grande dificuldade das pessoas crerem em Cristo é porque não creem na palavra de Deus. Simples assim. Palavra de Deus. Jesus é aquele que tem a palavra de Deus, que traz vida e traz juízo. E no versículo 16 ainda vai dizer que Jesus tem um semblante como o sol brilhante. Isso está falando da glória de Cristo. Em Mateus capítulo 7, é narrado um episódio impressionante ali, só testemunhado por 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, esse apóstolo, em que Jesus se transfigura e a sua glória é demonstrada para aqueles discípulos radiante, brilhante, mais forte do que o sol escaldante do meio-dia. Essa é a glória de Cristo. Um Cristo glorioso em seu caráter, glorioso na sua vida, glorioso em tudo aquilo que ele faz. Da boca de Jesus sai uma espada de 2 gumes. Esse sair ali é uma expressão que significa continuidade, continuamente sai da boca de Jesus essa palavra ativa, que abençoa os crentes, mas é destrutiva para os inimigos do Senhor. Em Juízes capítulo 5, versículo 31, essa ideia já nos é apresentada. Juízes capítulo 5, versículo 31, o texto fala assim: porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. O brilho de Cristo é refletido através da sua igreja. A glória de Cristo é refletida no mundo através da sua igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 15, vai nos informar como que deve ser, como que nós devemos estar nesse mundo, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas. Jesus anda
no meio dos 7 candeeiros, os 7 candelabros, que emitem luz, mas não luz própria. As estrelas emitem ou refletem a luz, mas não luz própria. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está nesse mundo para brilhar em meio ao mundo que anda em trevas. Não a nossa própria luz, mas a luz da glória de Cristo. Amém, irmãos? Em quarto lugar, saber quem Jesus é produz ânimo e desejo de obedecê-lo. Olha a primeira parte do versículo 17 de Apocalipse 1. Ele vai dizer assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Na realidade, essa é uma figura de quebrantamento, até mesmo de adoração, as duas coisas juntas, não tem problema. Quando João teve aquela visão, ele teve a mesma reação de Abraão em Gênesis 17, teve a mesma reação de Josué, em Josué capítulo 5, quando encontrou o Senhor, teve a mesma reação de Manoá e sua esposa, quando o anjo veio anunciar o nascimento de Sansão, teve a mesma reação de Ezequiel várias vezes, teve a mesma reação de Daniel, teve a mesma reação daqueles discípulos quando estavam lá naquele monte da transfiguração, teve a mesma reação quando Pedro viu que era o Senhor naquela pesca que ele mandou lançar a rede, e eles não conseguiam puxar a rede, tiveram que buscar ajuda, e quando Pedro viu que era o Senhor, ele se jogou, ele se lançou ao chão quebrantado. Teve a mesma reação de Paulo, quando estava a caminho de Damasco. Ele viu uma luz imensa, grande, e a reação dele foi cair ao chão, quebrantado, quase como morto. E se não fosse a ação de Deus em cada um desses casos, as pessoas iriam perecer. Entende, irmãos? Não é qualquer cair. Perguntaram uma vez para o pastor, chegaram para ele e falaram assim: pastor, eu caí no espírito. Isso foi de Deus? Aí o pastor perguntou assim: depende, você caiu para frente ou caiu para trás? Eu caí para trás. Então foi de Deus? Não. Porque quando é de Deus, a pessoa cai para frente, cai em contrição, entende? Em quebrantamento, é cara no pó. É isso que o texto está nos dizendo aqui. E é isso que João fez. Irmão, aquela visão dessa glória majestosa de Cristo. Isaías, quando teve a visão do Senhor, Isaías capítulo 6, ele teve consciência: ai de mim, que sou pecador. A visão da glória de Deus nos dá consciência de quem nós somos e o quanto pecadores nós somos. Mas Jesus veio ao seu socorro. Aquela mesma mão que segura, aquela mesma mão que controla a sua igreja, é colocada sobre João, e Jesus disse: não tenha medo, não temais. Quantas vezes João ouviu essa expressão de Jesus? Está lá naquela situação difícil, naquele mar de Genezaré, ou mar da Galileia, a mesma coisa, e vê aquela tempestade, e Jesus disse: não temais. E João está ouvindo de novo Jesus dizer: não tenha medo. E mais uma vez,
vemos uma característica de Cristo aqui, né? Eu sou o primeiro e o último. Jesus estava no início da criação, Jesus estará no final da criação. Todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele. Sem ele, nada se fez. Todas as coisas subsistem por causa de Cristo. As coisas estão em harmonia no universo por causa de Cristo. E no versículo 18 ele continua se apresentando: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Na ressurreição, Jesus venceu o maior poder que existe na face da terra, que é o poder da morte e do inferno. Jesus venceu. O poder do imperador, naquela época era Domiciano, não se igualava com o poder da morte, e Cristo venceu o poder da morte. Aqueles irmãos estavam sofrendo, irmãos, conforme nós encontramos essa expressão lá no Salmo 55, aqueles irmãos estavam sofrendo terrores de morte, mas está sendo apresentado para eles aquele que tem poder sobre a morte e sobre o inferno. E Jesus vai dizer: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou eu tenho as chaves da morte e do Hades. O Hades é o mesmo Sheol do Antigo Testamento. É o lugar da habitação dos mortos. Aqueles que morreram sem Cristo estão nesse lugar esperando o juízo definitivo, já sofrendo. Aqueles que morreram com Cristo ou em Cristo estão no lugar desfrutando já do gozo celeste, parte do gozo celeste, não ainda o definitivo, mas já estão reinando com Cristo. Jesus tem a chave. Jesus é que determina quem vai morrer, quando vai morrer. Entende? Ele tem o controle, ele tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Em quinto lugar, o Cristo exaltado não quer que o seu povo seja ignorante acerca das coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão. Irmãos, conforme eu falei, as profecias são dadas para consolo e encorajamento da igreja. Você não pode ficar dando ouvidos a vozes estranhas. Cuidado. Busque na palavra do Senhor a verdade. O que Deus queria que nós soubéssemos está sendo apresentado através do livro de Apocalipse. Da mesma forma como foi apresentado no livro de Daniel, de Ezequiel, Jeremias, Sofonias, Zacarias e até nos evangelhos e também nas cartas. O que Cristo queria que você soubesse a respeito das profecias está sendo apresentado lá. E João então termina falando da sua autoridade no versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas da autoridade de Cristo, irmãos, obviamente. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Isso significa que Cristo tem autoridade sobre a igreja. Ele segura, ele tem o controle dos anjos da igreja em sua mão. E a preocupação com a igreja de Cristo fica evidente com a própria presença do Senhor no meio da sua igreja. E também fica evidente no seu interesse
de revelar os seus propósitos para as eras, para as 7 igrejas da Ásia. E esses propósitos, essas verdades, vão sendo reveladas agora, detalhadamente, para cada uma dessas igrejas, que nós vamos começar a ver a partir do próximo sermão. Coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão. Verdades profundas. O que nós podemos tirar, então, para nós, como lição prática desse texto que vimos? Em primeiro lugar, irmãos, Cristo é exaltado nos céus e pela palavra de Deus, mas ele também precisa ser exaltado na sua vida. Por isso, algumas perguntas importantes. Você tem reconhecido quem é Jesus? Você tem buscado conhecer a sua grandeza e o seu poder? Você tem dado a ele o primeiro lugar na sua vida? Você tem procurado exaltar a Cristo nas suas escolhas diárias? Cristo tem essa presença? Cristo tem esse lugar na sua vida? Em segundo lugar, não tenha medo da morte. Crente não tem medo de morte, de morrer. Não é? Crente não tem medo de morrer. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Vou repetir, me permitam. Pastor Godoy disse que a mãe dele, antes de partir, falou: Jesus está me chamando. Meu pai, antes de partir, disse para minha irmã: estou subindo. Jesus está me levando. Entende? Crente não tem medo da morte. Não tenha medo da morte. Cristo deu a sua vida para que nele tivéssemos vida. E Cristo morreu, mas também ressuscitou, irmãos. Então, mesmo que um dia a morte venha, iremos ressuscitar. E com ele viveremos eternamente em gozo celeste. E finalmente, irmãos, em terceiro lugar, Cristo está no meio da sua igreja. Ele é uma presença constante. Ele está aqui nesta noite e também estará conosco pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Quem sabe você tem entendido um pouco melhor a respeito do Evangelho e quer saber mais um pouco sobre Jesus. Se você está nos vendo aí através das redes sociais, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, e quer saber mais sobre Cristo, faça lá no comentário, dê alguma indicação sobre o seu interesse, nós estaremos fazendo contato com você. Ou, de repente, você está aqui presente, não é ainda um crente em Cristo, ainda não se batizou, não entregou sua vida para Jesus. Essa é uma noite importante. Quem sabe você possa decidir-se nessa noite, nesse sentido. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a entendermos mais quem é Jesus. Ele está sendo nos apresentado agora de uma forma tão grandiosa e que nós tenhamos, ó Pai, entendido melhor quem é o nosso Mestre. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença constante. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória até o fim das nossas vidas. E quando partirmos aqui, tenha-nos, ó Pai, contigo por toda a eternidade. Isso nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém.